Olá, boa noite. Mais uma live de segunda-feira. Hoje o tema Narciso. Então, enquanto o pessoal vai chegando, vai se aconchegando, eu vou colocar uma musiquinha pra gente ir se assentando e mergulhando aí nessas reflexões profundas. Boa noite, João. Seja muito bem-vindo. Muito bem-vinda. Vou colocar uma musiquinha aqui. Boa noite para quem está chegando. Se vocês puderem me falar como é que tá o áudio, se tá tudo bem, se vocês estão conseguindo me escutar bem, como é que tá a conexão da internet. Só manda assim, tá tudo bem? Não. Isso vai ser bom aí. Boa noite, Sani. Eu tô pedindo pro pessoal que tá entrando só me confirmar se o áudio tá bom, se a imagem tá boa. Ah, então tá bom. Muito obrigada, viu? Aí, enquanto o pessoal vai chegando, tô colocando uma musiquinha aqui no fundo. Hoje o tema é Narciso. A gente vai falar um pouquinho dessa mitologia. Então sempre aguardo aí uns 5 minutos, semana iniciando, né? E aí o pessoal também tem os afazeres, né? Então, enquanto cada um vai chegando, vai se aconchegando, sejam todos bem-vindos a mais uma live de segunda. Se quiserem pegar uma água, um chazinho, né? E daqui a pouco a gente já começa a live. Inicia falando desse mito do Narciso. Então, todas as segundas-feiras eu vou estar realizando lives com diferentes tipos de temas. E são temas que cada pessoa vai sugerindo, né? Trazendo aí a questão do autoconhecimento, a questão da espiritualidade, da psicologia, da análise junguiana. Então, caso você tenha aí algum interesse em algum tema, me manda mensagem aqui na live mesmo, ou pode me mandar mensagem também por inbox. Esse tema que eu estou realizando hoje é em relação a alguém que solicitou, né? Na última live, a gente falou do processo de espelhamento, e dentro desse processo de espelhamento, quando eu finalizei a live, eu trouxe uma poesia do Paulo Leminski, que é Contra Narciso, bem interessante, que ele traz esse lugar da extensão do outro, né? O outro é a nossa extensão. E aí, uma das pessoas que estavam presentes solicitou, Kelly, fala sobre o Narciso, que eu acho que vai ser bem interessante aí trazer esse tema. Então, é isso. Hoje eu vou falar um pouquinho do Narciso para a gente trazer reflexões profundas, questionamentos que são importantes, né, para o nosso dia a dia, para a nossa caminhada, para o nosso autoconhecimento. Então sejam todos bem-vindos. Cada um aí que quiser se assentar, daqui a pouquinho a gente já vai iniciar aí a live, né? E é importante também que vocês interajam, né, perguntem. Realmente o que eu souber eu vou responder, é claro, né? E o que eu não souber também eu vou buscar me aprofundar para responder, para trazer outras lives também, né? Nem tudo a gente sabe, a gente está aprendendo também. E aquilo que a gente vai refletindo e elaborando na nossa vida, vivenciando, eu acho importante estar trazendo essa questão do compartilhar, né? O quanto é importante esse lugar da gente sempre compartilhar.
Deixa eu só fechar aqui o som, porque esse meu notebook não está muito bem. Então, vamos lá. Não sei se todo mundo conhece aqui a mitologia, o mito de Narciso, né? E hoje eu vou começar com essa narrativa mitológica, o quanto é importante, né, essa narrativa mitológica que acompanha a gente há muito tempo, né? Se a gente for pensar quando a gente era pequeno, ou dos nossos avós ancestrais, eles contavam lendas, histórias, né? A contação de história, as histórias de contos de fadas, né? Então, tudo isso traz uma elaboração também, né? Quando a gente escuta a história de alguém, essa pessoa traz uma reflexão pra gente, né? E eu acho muito interessante, assim, eu gosto muito de trabalhar com a narrativa da mitologia. Trabalho, né, com a análise junguiana, sou psicóloga, psicoterapeuta, trabalho com outras terapias também holísticas, de florais, ginecológicas, né, ginecologia natural. Esse cuidado, esse autocuidado com as mulheres, né, com o nosso sagrado. E pensando nisso, assim, eu sempre trago essa relação aí com as mitologias, né? Como eu trabalho com a análise junguiana. Então, quando a gente fala de Narciso, já vem direto a palavra narcisismo. E para a gente chegar nela, como eu sempre, né, vou estar trazendo, a gente vai afunilando. Então, cada parte da história que eu for falando para vocês, contando essa mitologia, vai refletindo em que parte dessa mitologia pega em você. Não que seja mais importante, mas assim, que é mais impactante, né, que te chamou mais atenção. Porque é importante, como eu falei, quando a gente começa a contar um caos ou contar algo que aconteceu na nossa vida, quando a gente escuta, né, coloca nesse lugar de ouvinte, a gente tem algumas coisas, algumas palavras que são faladas, traz esse lugar de tipo, opa, pegou aqui me chamou a atenção. Então isso é importante, né, a gente estar com essa escuta atenta a todos esses movimentos, a toda esse compartilhar aqui. Então, antes de eu falar do mito de Narciso, eu vou trazer sobre o mito da Eco. A Eco, ela está junto, integrado com Narciso. Né? Digamos assim, os destinos deles foram juntados, assim, integrados no meio do caminho dos dois, eles acabaram se encontrando. Eco era uma ninfa. Uma ninfa, quando a gente fala de ninfa, naquele momento, assim, na mitologia grega, está muito relacionado à questão de espíritos femininos da natureza, né? Só que Eco era uma ninfa que ela falava demais. E aí, eu já entro num parênteses aqui, né, para a gente começar a refletir sobre isso, né? Quando a gente fala demais, será que às vezes não é o momento da gente silenciar também? Né? Se eu estou com essa tagarelice mental também, que eu sempre falo, será que não é o momento também da gente silenciar? Então, é importante a gente pensar em que momentos que a gente, às vezes, começa a falar. Será que, às vezes, é algo que eu quero preencher dentro, só que eu preciso ficar falando, e, às vezes, eu não tenho nem a percepção daquilo que eu estou falando, né? Então, era exatamente isso que acontecia com Eco. Ela falava demais, fofocava de tudo, e as outras ninfas já não estavam aguentando mais aquela situação. E daí o que aconteceu? Num certo momento, Zeus, da mitologia grega, o deus, né, Zeus, ele sempre traía a mulher dele com as ninfas. E Hera, que é a mulher dele, já estava acostumada com esse tipo de traição. Não estava acostumada, mas ela sempre ia atrás dele. Mesmo ele continuando traindo, ela traz esse arquétipo, né, do casamento, do patrimônio, enfim, dessa questão mesmo de honrar o casamento, independente do que esse homem faz. Né? Ela traz muito esse lugar também e traz outros aspectos também. Aqui eu estou trazendo só
um resumo para a gente continuar na personagem da Eco. Só que o que aconteceu? Eco viu que Zeus estava traindo Hera, e aí ela quis ajudar Zeus, falando, bom, eu vou encobertar aqui vocês, enquanto vocês correm, eu vou aqui despistar a Hera. Só que daí, né, e aquele talento e não talento, né, de Eco, da tagarelice, de falar, ela falou, bom, vou agir nessa estratégia, vou começar a falar com ela, já que é isso que eu gosto, isso que eu sei fazer, é isso que eu vou fazer. Só que quando ela chegou para Hera e começou a tagarelar ela para despistar ela e Zeus correr, ali para Hera não ver, Hera percebeu. E Hera amaldiçoou ela, né, trazendo esse lugar de que ela não poderia falar mais nada. O que ela poderia falar era somente as últimas palavras que alguém fosse falar. Ou seja, ela repetiria. Então tirou esse lugar da fala dela excessiva. Então ela só poderia falar as últimas palavras que alguém falasse. Bom, nesse momento ela ficou muito desesperada, ficou depressiva, né? Porque era a personalidade dela e a forma como ela se via. Ela não se via de outra maneira. E ela era super bela, linda, enfim, maravilhosa. Vamos pensar na questão também do que é belo para você, né? O que é belo para você e o que é belo perante aos olhos da sociedade. Eu acho que é importante também a gente olhar por esse outro ângulo. Pois bem, Eco, né, o nome já diz, ela se afastou, né, foi para a natureza e lá ela foi definhando até ela se integrar com a natureza e virar esse eco. Então, traz todo esse contexto do porquê do eco, né? E aí, onde vem o Narciso no meio disso? Narciso, um filho lindo, belo, jovem, maravilhoso. Todas as mulheres queriam ele, mas ele não queria ninguém. Ele era super arrogante, ele tinha esse lugar prepotente mesmo, né, de se achar melhor que todo mundo. E como ele era muito belo, ele era muito desejado por todo mundo, né? E aí, se a gente for começar a entrar nesse arquétipo do Narciso, como que a gente percebe o Narciso dentro da nossa sociedade, dentro de nós, né? Nessa vaidade excessiva, nessa só olhar para essa beleza externa, né? Só que mãe de Narciso, ela estava muito preocupada com ele, né? Porque pensava, não, meu filho é muito lindo, os deuses não vão gostar disso e vão fazer alguma coisa com meu filho. Então, ela foi num oráculo e ele disse que que ele poderia viver muito tempo aí, jovem, né? Permanecer com a juventude dele, né? Com a beleza intocável. Porém, ele não poderia se ver em nenhum espelho, nenhum reflexo. Então, ele, sem enxergar a si próprio, e aí a gente já entra em outro parênteses, né? Esse lugar de, tipo, não enxergar a si mesmo. Então, por que dessa prepotência? Essa falta de empatia, né? Esse egocentrismo, né? Vamos entrar em um ego inflamado, né? Então, eu sou superior, todo mundo me quer, mas eu não quero ninguém porque eu tenho esse lugar de que eu sou maior que todo mundo, então eu preciso de alguém do meu nível. Só que assim, se ele não vê a si mesmo, ele fica distorcendo isso o tempo todo, como se não existisse ninguém melhor que ele, né? E todas as ninfas ficavam arrasadas, porque tentavam, se jogavam aos pés dele, e ele nada queria com elas, né? Porque ele falava, não, vocês não são da minha laia, vocês não estão no meu patamar e eu não quero isso. E aí vamos entrar nesse lugar dessa vaidade, dessa beleza excessiva, nesse lugar de se achar melhor que os outros, né? De achar que não existe ninguém melhor que ele. E aí
Aqui a gente vai entrando num lugar de uma vaidade excessiva, a diferença de uma vaidade excessiva para o amor próprio, né? Isso é muito importante, porque a maioria das pessoas às vezes se confundem nesse lugar, né? De achar, ai, mas não, eu tenho que me amar, então, sei lá, eu vou fazer plástica, eu tenho que emagrecer, eu tenho que ser isso, isso e aquilo, e aí fica querendo cumprir regras e requisitos da sociedade, né? Por uma questão dessa vaidade. Não é por uma questão de um amor próprio e se aceitar como é, né? E aceitar como veio ao mundo, mas sim você quer se moldar, né? Então, o que aconteceu com Narciso foi que os pais dele decidiram então quebrar todos os tipos de espelhos para que ele não se visse. Cada mitologia fala um pouco em relação a algumas coisas mudam, sabe? Mas eu vou me entreter, vou narrar exatamente alguns que eu li que faz sentido nesse momento aqui da live, né, pra gente refletir. E daí aconteceu que Narciso um belo dia foi... Aí ele tinha um espelho que o pai dele deu para ele, mas esse espelho era distorcido. Para quê? Para que ele não visse a própria imagem, porque senão ele poderia morrer, alguma coisa ocorreria com ele, conforme o oráculo tinha falado. Então, olha que interessante, né? Quando a gente olha para esse lugar distorcido, o olhar distorcido de nós mesmos. Quantas vezes, às vezes, a gente não olhou no espelho e falou: ai, mas eu tô feia, ai, mas eu preciso fazer tal coisa aqui, né? Será que não era um olhar distorcido? Será que não era um olhar, um espelho da sociedade que você estava ali refletindo quando você estava se olhando? É importante a gente pensar em relação a isso, né? Quando eu li ali o mito e me veio essa questão da distorção, né? O espelho distorcido, me veio muito mulheres, principalmente mulheres, né? Em caso de bulimia, né? Em casos da questão com o corpo, né? De plásticas, do que? Da gente achar que a gente não tá bem consigo mesmo, achar que precisa de sempre mais, então eu preciso mudar meu cabelo, eu preciso colocar uma sobrancelha artificial, eu preciso fazer alguma coisa para mudar, porque não tá legal, não tá conforme o padrão da beleza que a sociedade impõe, né? Então veja como a gente começa a entrar numa distorção até da gente mesmo, né? E aí, foi exatamente isso que Narciso foi entrando, né? E daí aconteceu que um belo dia ele foi caçar, esse espelho quebrou e ele acabou passando perto de um lago. E nesse lago ele resolveu tomar a água do lago e ele viu realmente o reflexo dele nessa água, que estava limpa, clara, né? E nesse momento ele se apaixonou por ele mesmo, por essa imagem. E justamente nesse lago onde ele foi, Eco estava lá, né, integrada com as pedras. E Eco se apaixonou por ele, né? Teve uma parte da história que eu esqueci de falar, desculpa aí, gente. Mas é que Eco já tinha tentado se encontrar, ela se encontrou e ela já tinha se apaixonado por Narciso, tinha se encontrado com ele antes mesmo dela se integrar às pedras, porém Narciso trouxe a mesma coisa que ele trouxe para as outras ninfas, que ela não era superior à beleza dele e que ela tinha que sair de lá, né? E naquele momento, né, voltando na cena que Narciso olhou para o reflexo de si mesmo e se apaixonou, ele queria a todo custo conversar com o reflexo dele mesmo, né? E tudo aquilo foi trazendo um lugar de um excesso de amor, só que ao mesmo tempo que ele tentava falar, o reflexo não respondia, óbvio, né? Porque era um reflexo. E só que ele se apaixonou tanto ali que ele ficou ali naquele lago. E quando ele tentava encostar, ele via que
distorcia a imagem, que a imagem desaparecia, né, do reflexo dele mesmo. E depois de muito ali querer muito ele mesmo, né, ele acabou caindo no lago e se afogando. Então, eu trouxe toda essa narrativa, né, toda essa história para que a gente refletisse em relação a isso, né, dessa vaidade excessiva, desse lugar que é superior, arrogante, essa falta de empatia, né, com todos ali, né. E aí eu trago esse contexto do Narciso nos dias atuais, na questão também das redes sociais, né? A gente se vê aqui, eu estou conversando com vocês, mas eu estou me vendo aqui na câmera, né? Para que a gente usa as redes sociais? Será que eu fico só na questão de uma afirmação do olhar do outro a respeito de mim mesmo? E eu acho bem importante que isso dá continuação do processo de espelhamento que a gente estava falando, que é importante. O outro é a nossa extensão, mas a gente tem que ter essa parte individual, né? A gente vai construindo isso, né, ao longo do nosso processo de desenvolvimento. E aí me vem muito esse lugar quando a gente é criança, né? E a gente fala, é meu, eu, minha mãe, meu pai, né? É aquele lugar da posse. E tá tudo bem, porque a gente tá aprendendo, né? Mas ao longo do processo, se eu permaneço com esse lugar de tipo, venha a nós o vosso reino, todo mundo tem que fazer tudo o que eu quero, né? Ninguém é superior a mim, né? Porque dependendo de como você foi educado, também tem esse lugar, né? De tipo, todo mundo tem que fazer o que eu quero, eu sou superior. E aí, nesse lugar de, às vezes, a gente começar a manipular os nossos relacionamentos para somente suprir algo que é super vaidoso, né? Que é super superficial, né? E aí a gente, porque essa falta de empatia que Narciso traz é exatamente isso. É esse lugar de que ele precisa do olhar do outro para reforçar essa vaidade dentro dele. Mas, no fundo mesmo, ele sente muita insegurança de si, então ele precisa do outro para o tempo todo estar reafirmando. Então, isso é muito importante para a gente pensar. Será que a gente precisa que os outros fiquem reafirmando quem a gente é? Isso é importante que a gente reflita também, né? Como é que é isso para cada um de vocês nos relacionamentos? Né? Será que eu crio uma dependência dessa pessoa? Porque o que acontece no momento onde eu me relaciono com alguém que é narcísico, pode ser minha mãe, pode ser meu pai, pode ser meu namorado, pode ser um amigo, pode ser qualquer tipo de pessoa, e você começa a nutrir aquilo que ele necessita, ele começa a te diminuir, porque é isso que ele precisa. Ele precisa sempre estar ali do pedestal, né? Ele não pode estar fora disso. E aí ele vai criando essa dependência. Não, você precisa de mim para você sobreviver. Você precisa de mim. E aí começa esse lugar, quando ele percebe que a pessoa está saindo desse jogo, está saindo dessa alimentação narcísica que ele precisa, aí ele começa com as estratégias também, artimanhas de manipular, né? Exatamente para manter aquela pessoa ali. Então, nas relações, é muito importante a gente pensar em relação a isso. Eu já passei por isso, né? E me colocar nesse lugar, né? Ah, mas então o outro faz tudo o que eu quero, né? Faz todas as minhas vontades, eu preciso muito dele. Mas, opa, peraí. Que daí vem esse lugar que a gente precisa ressignificar e transformar. Você está criando uma dependência dentro desse relacionamento? Ou você quer criar uma autonomia, uma independência? E aí tá a chave que a gente precisa olhar, né? Quando a gente começa a entrar muito nesse lugar
das distorções, das ilusões que a gente vai criando, né? Tem esse lugar, eu trago muito a questão, o mundo da Disney, né? Então, esse mundo lindo, maravilhoso, e a gente vai criando, a gente pode sim sonhar, né? Em ter um relacionamento positivo, em ter um relacionamento onde as duas pessoas vão para frente juntos, né? Mas quando começa a entrar nesse lugar da dependência e não da autonomia, aí eu preciso rever algumas coisas, né? Quando essa pessoa faz tudo que eu quero e ela não faz nada para ela, eu preciso rever. Tanto as minhas ações como as ações dela, né? E aí tem esse lugar da superioridade. Quanto mais eu entro no lugar de achar que eu sou superior a alguém, eu começo a entrar no lugar de ser ignorante de si mesmo, né? Quando uma pessoa entra no lugar de tipo, todo mundo tem que me idolatrar, ela não fica nesse joguinho de tipo, de arrogância mesmo, né? De prepotência e não sai disso. Então, será que o que a gente precisa é desenvolver esse amor, na realidade, do nosso ser, do interno? E aí sim, depois o externo vem, e aí sim né, as expansões de olhares mudam. Então, enfim, são reflexões para a gente pensar, né? Uma das coisas assim que me fez refletir bastante da questão do narciso dentro das redes sociais, eu lembro quando eu postei algumas fotos minhas, assim, né, seminuas com plantas, e nossa, um monte de gente curtiu, né, a maioria homens, e era no artístico, assim, né, então não tinha nada ali muito, enfim, se tiver também, qual que é o problema, né, eu acho que é a questão do livre-arbítrio, mas a questão é que depois, quando eu postei outro tipo de foto, trazendo as mesmas questões que eu estava trazendo nessa foto, nesse no artístico, não tiveram as mesmas curtidas, né? Então, o que a rede social alimenta, né? O TikTok, quando você entra no TikTok. Então, tem que ter um corpo lindo, você tem que se mostrar. Para que tudo isso? Para quem? Né? Então, essas são reflexões importantes para que a gente pense em relação a isso, o selfie, né? Será que a gente precisa tirar o tanto de selfie que a gente tira? Isso me veio vários questionamentos, né? Teve um dos vídeos que eu assisti falando sobre narcisismo, e aí o palestrante ele falava que tinha uma mulher que foi lá pro México e ela falou assim, postou que ela não ia tirar nenhuma foto. E ela ficou tirando foto o tempo todo. Ela tirou mais de 600 selfies em um dia. Então, assim, tudo isso é muito importante para a gente olhar, assim, né? Dessa questão, nesse excesso de vaidade, o que está por trás disso que eu não estou olhando? Então, é importante refletir sobre isso também, né? Se eu estou muito nesse lugar do individual, e eu tenho esse lugar do individual, mas também tem esse lugar do coletivo, se eu não acolho o que o outro traz, revisa, né, também, porque, como eu falei na última live, o que o outro traz é uma extensão nossa, que às vezes a gente não está vendo. Era igual o Narciso. As pessoas tentavam se aproximar dele por causa da vaidade, por causa da beleza. Não por causa do que ele tinha, não por uma beleza interna, e sim por uma beleza externa. Então, que tipo de relacionamentos a gente quer? Relacionamentos só por interesses? Né? Então, eu acho que é nessa parte que a gente deve refletir também, né? Entrar mais em relacionamentos dependentes ou entrar em relacionamentos onde tenha autonomia, né? E quando eu me pegar muito nesse lugar da vaidade,
Em que lugar dentro de mim eu preciso melhorar? Porque não tá fora, gente, tá dentro, né? E quanto mais eu fico fora, mais eu me limito, porque existe muita coisa dentro que eu preciso olhar também, e é uma fuga, né? Então é mais fácil o quê? Eu ir lá comprar algo, eu ir lá fazer uma plástica do que eu olhar dentro, entende? Aqui eu não tô querendo julgar ninguém, só são reflexões que eu tô jogando para que a gente leve para nossa vida. O que a gente quer, né? Porque essa narrativa do Narciso mostra muito que em algum momento dentro da gente a gente tem isso, né? Se a gente for ver coletivamente, quantos políticos narcisistas não existem aí, né? Que pensam só neles, que pensam só no bolso deles, que pensam só na educação deles, mas não pensam nas outras pessoas. É um traço narcisista, né? Então é importante a gente perceber como que a gente se relaciona, como é que é tudo isso, né? E volto novamente para isso, a autoobservação, que é muito importante, né? E existe um transtorno de personalidade narcisista, porque é justamente a pessoa, ela se acha tanto, acha que ela é tão superior, que ela vai criando outros tipos de realidades, né? E aí, quando eu trago essa questão da criação de outros tipos de realidade, vamos pensar na questão das redes sociais. Quando você conhece, sei lá, alguém lá no Tinder, ou você conhece no Instagram, enfim, aqui, né? Ou em outro lugar. Como é que é isso, né? Nas redes sociais é uma coisa, pessoalmente, na vida real é outra. Então é importante a gente pensar nisso, né? Às vezes lá tá lá com o olho verde ou sei lá, o olho marrom, e daí quando você vai ver tem um olho preto, enfim, né? Dá pra gente alterar um monte de coisa, né, dentro das redes sociais, mas na realidade não. Então é exatamente isso, que tipo de relações você está se propondo a viver? Uma relação superficial, somente pela beleza? Ou uma relação mais profunda, né? Então isso é muito importante, que a gente acolha as pessoas também, né? E comece a olhar as pessoas não pelo físico, e sim realmente pelos valores, né? Quem a pessoa é, pelas ações, né? Acho que isso é muito importante. Não sei se vocês têm alguma pergunta, hoje vocês estão mais de vocês aí, mas estou aqui para responder. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu queria falar. Acho que era isso, né, que eu queria trazer. Às vezes tem lives que estendem e outras são mais compactas, mas todas trazem esse lugar mesmo da reflexão, né? E alguns personagens, assim, né, que me veio em relação ao narcisismo, assim, me veio muito o Johnny Bravo, né? Então, para quem não assistiu o desenho do Johnny Bravo, ele é, tipo, cara sensacional, né? E por mais, sei lá, ridículo que ele seja, ele se acha o cara, né? E aí tem o Cusco, que é um desenho também que eu assisti recentemente aqui com uma criança aqui da onde eu tô. E o Cusco, ele é o imperador, né? E aí ele acha que todo mundo tem que fazer o que ele quer, né? Ele não tá pensando na comunidade. Então é esse lugar também da gente refletir, né? Como que a gente tá... será que eu penso no outro? Eu preciso pensar em mim, sim, né? Será que eu quero sempre a validação do outro para fazer aquilo que eu preciso fazer na minha vida? Será que eu sou dependente do outro? Então, se isso está acontecendo, né? Se eu entro também no lugar de me achar demais, ou achar que eu sou, né, extremamente vaidosa, assim,
começa a colocar o pé no freio aí. Eu acho que tudo é uma questão de equilíbrio, né? Se eu tô muito na beleza externa e eu não tô olhando pra beleza interna, opa, então pra onde que você precisa estar olhando, né? E a todo momento a gente tá nesse aprendizado. Então, é importante, né, que todos nós começamos a perceber, é isso, toda essa observação, né, em relação para que a gente possa desenvolver o outro lado, que é esse eros, né, esse prazer da vida também, né, interior. E é isso que eu quero trazer também na próxima live, em relação a Eros e Psique, o deus do amor, né, que também tem as suas provas, que também a gente passa por uma questão de os testes da vida, né? O que aconteceu com o Narciso é que tudo estava muito perfeito e lindo para ele, né? Veja, os pais queriam colocar ele num lugar ali para que, não, vamos tentar burlar o destino dele, mas mesmo tentando burlar, mesmo tentando ali moldar da forma que os pais queriam, ele foi lá e o destino estava traçado, uma hora ia acontecer e foi o que aconteceu, né? Ele se apaixonou por ele mesmo. Quem sabe se os pais tivessem deixado ele aí, né, se ver no espelho, poderia, sei lá, quebrar o feitiço, acontecer outra coisa, né? Mas tem esse lugar também, né, da gente também não ficar projetando no outro, né? Porque o que Narciso traz é exatamente esse lugar que ele estava camuflando a insegurança dele. E para ele camuflar e fugir dessa insegurança, ele precisava do outro o tempo todo para ficar validando ele. Então, o quanto que a gente fica, às vezes, nas redes sociais, esperando que os outros ficam curtindo a nossa foto, ficam comentando, ficam falando, nossa, você é linda, você é maravilhosa. É legal a gente receber elogios, sim. Só que não precisa a gente ficar esperando isso, porque a gente precisa desenvolver isso dentro, entende? Quando eu desenvolvo o amor próprio dentro, o que vem fora é só um plus, entendeu? Não é que eu vou ignorar o que está fora, mas o que eu preciso desenvolver primeiro é dentro. Agora, se eu fico voltado com o meu olhar para fora e eu ignoro o meu olhar dentro, aí sim tem que não, que eu não gosto dessa palavra, mas é necessário que você reflita, né? Observe os seus atos e veja se realmente isso é bom para sua vida, né? Porque, como eu falei, existe um transtorno de personalidade, né? A pessoa se acha tanto que as pessoas lá fora que são horríveis, ela é linda, maravilhosa, as pessoas lá fora têm que morrer. Quantas coisas a gente não escuta, né? Porque a nossa mente também, por isso da questão da psicoterapia, né? Porque é a visão que o outro também está trazendo de si, para você se transformar, para você aprender. Se eu fico só com a minha visão, eu fico confortável, tá tudo bem, porque você vai concordar com tudo, o teu ego, né, que é um dos funcionamentos da nossa psique, vai estar ali o tempo todo falando, continua, vai, você é foda. Não que você não seja, só que é isso, quando eu ignoro o outro, aí tá o lugar de eu prestar atenção, né? Então, é isso, gente. Tá tudo bem por aí? Vocês querem falar alguma coisa? Sim, não? Cada live é de um jeito, assim. Às vezes as pessoas ficam mais quietinhas, às vezes é muita informação, mas vocês entenderam, né? Se tiverem alguma pergunta também, podem fazer, tá? Então, eu sinto que é isso, né? Nos relacionamentos também, os relacionamentos são grandes aprendizados para a nossa vida, né? Quando eu fico muito nesse lugar de achar que eu sou o salvador do outro, né? De achar, não, mas aquela pessoa precisa de mim, eu que ajudei ela a fazer aquilo. Olha os discursos de um narcisista, né? De quando a gente entra nesse arquétipo também,
do Narciso, né? Porque não é que a gente não tenha, a gente tem. Só que o que eu vou fazer com o que eu estou observando que eu tenho? Você vai querer permanecer nisso? Uma hora não vai se sustentar. Foi o que aconteceu com o Narciso, né? Ele se apaixonou por si mesmo e se afogou. Por quê? Porque não deu abertura para outras coisas que estavam acontecendo, né? Então, é importante, né, que a gente entre nesse lugar de, tipo, olhar para as nossas relações. Ninguém salva ninguém em nenhum tipo de relação, né? E isso é muito importante. Eu vejo, assim, outro lugar, assim, do Narciso, assim, é quando a gente vai fazer um voluntariado, né? E eu já vi muito isso, eu já fiz bastante voluntariado, assim, e você não faz voluntariado de coração. Você só faz o voluntariado para você tirar foto e você falar para as pessoas que você está fazendo algo. Então, qual é o fundamento disso? Por que você está fazendo isso? Você está fazendo isso só para o outro te validar, para a sociedade te validar e falar, nossa, como você é uma pessoa sociável, como você é uma pessoa bondosa, né? Não é assim, gente. Também é isso, não estou criticando quem faz isso, mas é importante que a gente observe os nossos atos. Você está fazendo aquilo de coração ou você está fazendo aquilo só para você ganhar, né, um coraçãozinho aí de todo mundo, né, e falar que você é o bondoso, falar que você... para alimentar novamente esse egocentrismo, né? Então, é importante esse lugar do amor próprio, da gente reconhecer, sabe? Né? Esse lugar de quem nós somos, né? Não estou dizendo que a vaidade é horrível, não é isso. Mas quando ela é usada em excesso, aí sim a gente tem que começar a repensar e olhar para outros aspectos e falar, opa, peraí, não é só a beleza, né? Como eu falei na última live, esse rostinho que vocês estão vendo aqui vai mudar, e ele muda o tempo todo. Até quando eu tava entrando na live, eu fiquei pensando, não, vou passar um rímel, né, na olheira aqui, daí eu fiquei pensando, não, mas essa sou eu, né, e eu acho que é esse o outro lugar da gente pensar também, que eu falava muito para os meus clientes assim, não existe perfeição, né, porque se cria muito esse lugar da perfeição como se fosse algo da vaidade, né, como se algo dentro ali daquele padrãozinho, daquela caixinha que a sociedade nos coloca. Mas hoje eu fiquei pensando, sim, existe a perfeição. E a perfeição é a natureza interior, né, de cada um. A perfeição é a diferença, né, a diversidade, enquanto isso é importante também, né. E eu só consigo enxergar isso quando eu saio do próprio umbigo, né, quando eu paro de ficar olhando para o próprio umbigo, assim. Lembro muito bem, uma vez, a minha mãe falou para mim, ela falou bem assim, Kelly, o mundo não gira em torno de você. Daí, aquilo para mim, tipo, foi, como assim? Não gira em torno de mim, né? Tipo, a gente tem esse lugar, como eu falei, o arquétipo do Narciso vem em alguns momentos, né? Mas daí ela né, eu, tipo, naquele momento fiquei um pouco irritada, mas depois, assim, eu entendi que realmente era isso mesmo. O mundo não gira ao meu redor. Existem outras pessoas ali, né? E a gente precisa olhar para isso. Agora, quando existem pessoas que querem ainda viver no individualismo, sinto muito, mas essas pessoas vão sofrer dentro de uma sociedade, porque nós somos sociais, né? E como é importante esse diálogo que a gente está tendo aqui. Então é isso, gente. Acho que eu falei tudo que eu queria falar. Se vocês quiserem aí perguntar alguma coisa, deixa eu ver aqui se eu não tenho mais nada para falar. Deixa eu ver. Acho que era isso mesmo, assim. Tem outro mito que eu gosto bastante, assim, só para finalizar, que me veio, assim, muito junto com o do Narciso, é o mito de Ícaro. Ícaro, ele estava dentro de um labirinto e ele não estava conseguindo sair. E daí acharam uma alternativa lá. Eu não lembro se ele foi sozinho
que pensou nisso. Enfim, gente, é que eu leio muitos mitos, né? Mas assim, o mito de Ícaro era que ele estava dentro desse labirinto e ele teve a ideia de fazer uma asa de cocô. Exatamente isso, cocô, entendeu? E aí ele conseguiu sair daquele labirinto, né? Às vezes a gente não se coloca em confusões na nossa mente, confusões mentais. Pois bem, os labirintos, né? Que a gente também precisa enfrentar na nossa vida. E aí ele teve essa grande sacada aí dos cocôs de fazer tipo como se fosse uma asa, né? Para ele sair daquele lugar, voar. Só que aí, beleza, deu super certo, ele começou a voar, só que o ego dele começou a inflar de tal maneira, assim, tipo, né, aquele lugar, nossa, eu posso voar e não sei o quê. E aí o ego dele começou a inflar, e aí ele foi voando, 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 né, trazendo esse lugar da nossa mente que começa a trazer a superioridade, né? Por isso, algo muito importante de Narciso, né, da mitologia de Narciso é o quê? Falta de humildade. Ele não tinha nenhuma humildade. O quanto a gente precisa o tempo todo, eu percebo isso, né? Desenvolver esse lugar da humildade. Né? Então sai desse lugar da vaidade, de eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. Não, vai olhar para dentro de você, vai desenvolver cada vez mais essa humildade, o quanto a gente precisa isso dentro da sociedade, não é mesmo? E aí, Ícaro foi subindo, subindo, né? O ego inflou, eu sei voar, eu sou o cara, eu sou foda. E aí, o que aconteceu foi que ele foi muito pra cima, assim, começou a chover. Né, as asas dele de cocô já era e ele morreu. Né? Por quê? Ele entrou nesse lugar da falta de humildade. Né, o ego dele inflou, do egocentrismo, ele foi indo, que aí ele se perdeu nos próprios pensamentos, nas próprias emoções. Então, assim, o quanto é importante tudo isso, né? Da psicoterapia, do autoconhecimento, de se observar, porque em alguns momentos a nossa mente engana a gente também. Ela começa a colocar armadilhas para que a gente não saia desse labirinto, para que a gente não veja o que tem lá fora, para que a gente fique olhando para essa parede do labirinto o tempo todo, porque é confortável para o nosso ego. É confortável. Só que aí chega um momento que a gente precisa achar artimanhas para sair disso, né? Só que essas artimanhas ali, é aquele momento, né? O momento presente. Só que aí, novamente, né? Eu sinto que é o tempo todo o aprendizado da nossa vida é a humildade, né? E aí, quando eu começo a me achar e eu começo, né, a abrir um projeto, eu começo a fazer alguma coisa, e aí aquilo vai me trazendo, vai alimentando, e daí as pessoas vão trazendo, nossa, você é demais, você faz isso, você faz aquilo, não sei o quê. Ok, obrigada, mas se eu ficar me alimentando disso e inflando e achar que eu sou superior ao outro, opa, entrei numa bolha. E aí é esse lugar do narcisismo. Então, estoura essa bolha aí, né? Acolhe também o que o outro traz para você, filtra, né, que é importante, e segue a sua natureza interior, né? Por isso que é sempre importante esse lugar da meditação, da autoobservação, da terapia, né? Para que a gente também escute essa voz interior. Pare de ficar escura, abaixe o volume dessa tagarelice mental e abra, expanda essa escuta interior, porque é essa escuta interior que vai estar guiando no teu processo. Eu acho que é isso. Acho não, tenho certeza. Agradeço a todos vocês por estarem presentes. Então, novamente, falando, toda segunda-feira estarei aqui no Instagram, nas lives às 20 horas. Caso vocês tenham algum tema
né, que vocês sentem aí de querer compartilhar, ou de querer que eu fale mais aqui, de mitologia, de arte-terapia, de autoconhecimento, de psicologia, de espiritualidade, de xamanismo, que também está aí nos meus tópicos aí das lives. Me mandem mensagem nas lives, me mandem mensagem em box. Estou aqui, né? Minha agenda sempre está aberta, online, né? De psicoterapia, de mentoria, de florais. E é isso, seguimos, viu? Uma linda semana para todos vocês e nos vemos até segunda-feira que vem. Um beijão, boa noite para vocês.